Será realizada a mesa temática número 2, com o tema DQBRN, Legado dos Grandes Eventos e a Preparação para os Desafios Futuros. No primeiro bloco, com duração de 60 minutos, teremos as apresentações do Coronel Alexandre Marcos Carvalho de Vasconcelos, da 3ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, e do senhor Ricardo Branco, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. O segundo bloco contará com a apresentação da senhora Vanessa de Paula Ferreira, do Ministério da Saúde. Coronel Marcos Antônio, a palavra está com o senhor para a condução da mesa temática. Inicialmente, manifestar minha satisfação de estar aqui mediando um tema tão interessante como esse, o qual eu tenho alguma experiência também, e é sempre bom ver as atualizações, ver o progresso que nós estamos desenvolvendo nessa área, uma área que é importantíssima no mundo inteiro, e que nós não poderíamos deixar também de dar a devida atenção e ficar para trás nesse campo. E, em segundo, ter a satisfação de estar aqui participando com tão ilustres palestrantes que vão nos transmitir os conhecimentos e as experiências necessárias para nos trazer mais a visão do que é o ambiente, o que é o trabalho, o que é a legislação dentro da defesa QBRN. Então, eu gostaria de convidar o primeiro palestrante a ocupar o seu lugar e iniciar a sua palestra. Bom, antes de mais nada, Coronel Alexandre Moreira, Roraima, Paraguai. Senhoras, senhores presentes, senhores oficiais, amigos de outras agências, de várias agências que labutamos juntos na área de DQBRN, nossos oficiais de nações amigas que estão aqui presentes também na atividade. O compartilhar conhecimento é muito importante. Pesados oficiais instrutores, oficiais alunos, alguns deles meus cadetes. Então, é uma grande satisfação estar aqui novamente na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Escola essa que eu tive a oportunidade de realizar 2 cursos, basicamente, o C100 e o CPAX. Então, é sempre gratificante retornar à nossa Casa do Saber. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade, agradeço a professora Mariana, o Instituto Meira Matos, por essa iniciativa de falarmos um pouco sobre a defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então, o meu tema, basicamente, é a DQBRN, eventos de grande visibilidade, o emprego do Exército das frações especializadas do Exército Brasileiro. Então, rápido sumário, eu sei que eu tenho 30 minutos, vou tentar cumprir os 30 minutos. Então, peço até desculpa já aqui para o Coronel Alexandre Moreira, a escola. Também peço desculpas, também cumprimentar a assistência que nos assiste remotamente. Também agradeço essa participação. E, rápido sumário, introdução, conceitos e ameaças, DQBRN de grandes eventos. Vou focar nesse período aqui, 2007, para os artilheiros 201 meia dúzia, atualização das ameaças, emprego recente e novos desafios e as considerações finais. Então, como introdução, agradeço novamente a nossa Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que colocou em pauta o amplo debate sobre a defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Muito aprendemos, muito executamos, muito realizamos, mas sempre temos que olhar para os novos desafios. Quais são as novas ameaças e os novos desafios de uma área que evolui tão rapidamente, seja em tecnologia, seja em doutrina, seja em materiais. Isso são alguns gargalos que trazem a importância de eventos como estes, o debate, que aqui estão os decisores do Exército do futuro. Os oficiais do Estado-Maior formados por essa casa, seja o C100, seja todos os cursos, seja o CPAX, aqui está o quartel-general do Exército Brasileiro. Aqui está. Aqui estão os oficiais de Estado-Maior que estarão sendo empregados na Copa do Mundo Feminina 2027, que será no Brasil. 8 cidades sede. Vou falar desse evento ao final. Então, aqui estão aqueles que vão planejar o emprego da tropa. Aqueles que vão coordenar o emprego e aquisição de equipamentos. Aqueles que vão coordenar a doutrina para o emprego em 2027. Então, vamos falar um pouco da DQBRN, que é um dos vetores. Conceitos.
Bom, para nós no Exército, chamamos de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então, o MD chama de BNQR, a Marinha do Brasil, NBQR. Essas aqui são algumas imagens que atividades da DQBRN. Então, basicamente, ações de reconhecimento, muita dependência de equipamentos, emprego no G20, então estava lá a tropa especializada de DQBRN, laboratório móvel, como foi falado aqui pela Major Joyce, os laboratórios de identificação, várias situações de reconhecimento, hotéis, então varreduras em hotéis. Essa atividade foi uma atividade combinada com a Guarda Nacional de Nova York, em que estávamos compartilhando conhecimento para a Copa do Mundo que ocorrerá nos Estados Unidos no ano que vem. Então foi um evento muito interessante no Maracanã. Covid-19, regresso dos brasileiros que estavam em Wuhan. Ações entre agências, Jogos Olímpicos. Ok? Bom, sempre que eu falo de DQBRN, é interessante conhecer as atividades e tarefas de DQBRN. Então, sempre falo, tem uma célula de proteção, uma célula de descontaminação, uma célula de reconhecimento e vigilância e uma célula de comando e controle. Essa é a doutrina básica de DQBRN. Quando eu falo de ameaças, existe um grande espectro de ameaças na área de DQBRN. Então, são os perigos tradicionais, atores estatais, Guerra do Golfo, por exemplo, guerra híbrida, como já foi falado, terrorismo, acidentes tecnológicos, então Fukushima, Césio 137 em Goiânia, Santos, incidente na China, São Francisco do Sul, um grande vazamento de substância química, Chernobyl, e ainda a proliferação de enfermidades. Tivemos recentemente a pandemia da Covid-19. Mas será que só a pandemia da Covid-19 vai acometer a humanidade? Então, há um caso a se pensar. Bom, vamos falar um pouco do dia a dia. Ameaça química. Isso aqui é o dia a dia. Por que eu estou falando das ameaças? Essas ameaças foi o nosso estudo inicial para emprego na Copa do Mundo 2013. Só que eu vou chamar a atenção e a percepção de todos se essas ameaças não existem mais. Então vamos continuar. Ameaças químicas. Isso aqui é o dia a dia de cidades. Parques industriais, grandes derramamentos, caminhões, rios, laboratórios simulados. Então esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia, principalmente dos bombeiros. Vamos falar agora da ameaça biológica. Observem, as senhoras e senhores, temos aqui representantes do Ministério da Saúde, que sabem muito mais do que eu, o que eu vou falar aqui, mas isso aqui é uma linha histórica do Brasil de 1820 a 2020. Várias enfermidades que passaram aqui pelo nosso Brasil. E até a Covid-19. Então, observem a linha do tempo. Observem a linha do tempo. Então, desde 1820, isso aqui foi monitorado. Então, vejam várias enfermidades que passaram pelo nosso Brasil. E, além disso, doenças emergentes e reemergentes que podem impactar a capacidade de resposta das instituições. Então, observem, senhoras e senhores, a quantidade que está aqui em torno do nosso Brasil. Tudo mapeado, com certeza, pelo nosso Ministério da Saúde, nossa autoridade nacional. Ebola. Nós tivemos o emprego da DQBRN com 2 transportes de pessoas com suspeitas de estarem contaminadas pelo ebola, em que o Exército Brasileiro realizou o apoio à Força Aérea Brasileira, realizando a descontaminação das aeronaves. Isso em 2014. Falando da área biológica ainda, chegamos na Covid-19, então 2020. Tivemos a Operação Regresso, em que recebemos aqueles cidadãos brasileiros que estavam vindo de Wuhan, chegaram ao Brasil, foi montado um hospital de campanha, apoio de saúde, e foram realizadas ações de verificação e descontaminação.
E para o Exército Brasileiro, falando agora do Exército Brasileiro, tivemos 294 dias de atividades realizando descontaminações em vários rincões do nosso Brasil, cerca de 311 missões de descontaminação realizadas em todo o Brasil. Vamos falar agora da ameaça radiológica nuclear. Então, a ameaça radiológica nuclear, tivemos essa preocupação, furto de substâncias radioativas ou possíveis usos. Então, tínhamos o monitoramento e isso aqui era uma preocupação constante. E tivemos, no Brasil, o exemplo em que, nesse momento, ressalto, o coronel Marcos Antônio, que é testemunha ocular da história, esteve em Goiânia em 1987 como integrante da companhia DQBN. Então, ele esteve lá e é testemunha de todo o esforço que foi realizado pelas instituições brasileiras para amparar a população de Goiânia por conta do maior acidente radiológico da história. Então, são pessoas como o coronel Marcos Antônio que estiveram lá e fazem parte da história da DQBRN do nosso Exército Brasileiro. Tivemos 271 contaminados, 4 mortos, lastimosamente, pessoas monitoradas. Vejam os números da DQBRN. 112 mil, cerca de 113 mil pessoas monitoradas. Fora o efeito psicológico. Fora o efeito psicológico. Essa é uma questão que impacta diretamente a DQBRN. Efeito psicológico. Vamos ver o nosso Rio de Janeiro. Quando se fala em dengue. Mesmo quem não tem dengue acha que tem dengue. E vai para onde? Para o hospital. Vai impactar o sistema de saúde. Efeito psicológico. Efeito psicológico é uma máxima da DQBRN. Armas nucleares, ameaça nuclear. Por que eu trouxe esse slide? Observem, as senhoras e senhores, que houve, recentemente, está sendo utilizada a retórica da utilização nuclear, de armas nucleares. Voltou essa retórica, nesses conflitos que estão ocorrendo. Então, esse assunto retornou à pauta. E o terrorismo QBRN. Então, o que é o terrorismo QBRN? Quando eu alio um agente, em especial químico e radiológico ou nuclear, a um artefato explosivo, a chamada bomba suja. Então, esse assunto veio à tona principalmente após o atentado terrorista nas Torres Gêmeas de 2001. Agora vamos falar da DQBRN nos grandes eventos, como fomos empregados. Então, esse é o primeiro sistema DQBRN do Exército. Na época era chamado sistema QBN. Ele foi criado em 2002. Por quê? Logo após o ataque terrorista das Torres Gêmeas, do 11 de setembro de 2001, o Exército tomou a decisão de criar um sistema QBN, em especial para fazer frente para possíveis ameaças terroristas na área QBN. Então, foi criado o primeiro sistema QBN no ano de 2002. E 2007, nos Jogos Pan-Americanos, foi o primeiro grande evento esportivo com o emprego de frações DQBRN em solo nacional. Esse emprego foi realizado na Vila Militar com frações da então Companhia DQBN, Então, foi o primeiro evento que fomos empregados. A partir daí, até como já foi falado aqui pelo Dr. Frazão, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 2009, o Brasil começou a fazer parte dos ciclos de treinamento da OPAC, da Organização de Proibição de Armas Químicas. Esse exercício, lá em Brasília, no ano de 2009, era chamado de Pequim Internacional, foi o primeiro evento de treinamento no Brasil, coordenado em conjunto com a OPAC. Tanto é que, nessa época, era um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Integração Nacional. Então, esse evento foi muito importante para dar esse início das atividades de apoio ao OPAC em território nacional. Participamos dos Jogos Mundiais Militares de 2011. Na sequência, esse evento é um marco. Esse evento aqui é um marco. A Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 2012. Por que esse evento foi um marco? Foi o primeiro evento com emprego interagência de DQBRN. Então, aqui foi lançado o embrião, a ideia e a concepção original dos chamados CCPCT, Centro de Coordenação e Prevenção
contra-ataque terrorista. Então, foi aqui, CCPCT, de prevenção terrorista, desculpe. Centro de Coordenação, Prevenção Terrorista, e Combate ao Terrorismo. Então, foi aqui. Nós criamos essa célula do CCPCT, fruto desse evento. Então, estávamos trabalhando em conjunto. Secretaria de Saúde, Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, entre outras agências. Então, aqui foi o conceito inicial, a concepção inicial da estrutura de comando e controle de DQBRN para os grandes eventos. Chegamos de 2012 para 2013. O que ocorreu? Começaram as notícias que o Brasil seria a sede das Copas 2013 e 2014. E, logo depois desses anúncios, tivemos o anúncio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que também ocorreriam no Brasil. Desse momento, começaram todos os planejamentos para o emprego da DQBRN, entre outros. Esse slide é um slide, inclusive, do Ministério da Defesa. Essa parte branca e azul. Foi dividido em dois eixos principais. Um eixo segurança pública, com várias atividades e tarefas, e um eixo defesa, no qual a Defesa QBRN estava trabalhando em conjunto com a prevenção e combate ao terrorismo. Então, o coordenador-geral de DQBRN, na época, era a Brigada de Operações Especiais, Comando de Operações Especiais. Então, aqui, dentro do CCPCT, sediado em Brasília, e os Centros de Coordenação Tática Integrada nas cidades-sedes. Então, começamos a trabalhar dessa forma. Conectando pessoas, um dos passos mais importantes. Cada agência possui a sua estrutura, a sua cadeia hierárquica, os seus procedimentos, a sua história, as suas cadeias de legalidade. Cada agência tem o seu procedimento. O que faz a diferença é o trabalho integrado. Todos trabalhando juntos em prol de um objetivo comum. Então, por isso, o conectando pessoas foi um dos aspectos mais importantes para o emprego. Juntos somos mais fortes. A capacidade de um complementa a capacidade de outro. A cooperação de um ajuda na cooperação do outro. A capacidade material de uma agência coopera com a capacidade material de outra agência. Então, esses aspectos deram a fortaleza necessária para o emprego nos grandes eventos. Então, houve reuniões, estabelecimento de protocolos entre os ministérios, protocolos nível federal, e a partir daí os protocolos foram sendo replicados nas cidades-sedes, passando pelos estados, passando pelos municípios. Preparação de hospitais, planos integrados, as reuniões de coordenação, as câmaras temáticas que ocorreram, elas foram muito importantes exatamente para a confecção dos planos integrados e das notas técnicas para os grandes eventos. Aqui, várias agências foram empregadas, Ministério de Relações Exteriores, Justiça, MD, MCTI, várias agências empregadas, ministérios, tudo isso, protocolos entre agências. Esses são fundamentais para as ações de DQBRN. Como fazer, quando fazer, quem faz, como faz, entre em contato com quem é a pessoa que está do outro lado do telefone. Telefone, às vezes, a ligação é muito fria. Mas conhecer quem está do outro lado do telefone sempre é importante. E o sistema foi, primeiro ponto, o sistema em 2012, aquele sistema de 2002, ele foi reestruturado para 2012. Foi reestruturado para 2012. Então, nós ampliamos a capacidade de QBRN. Basicamente, uma companhia se transformou em batalhão, um pelotão se transformou em companhia. Tivemos vetores que não estavam originalmente no sistema original, foram incluídos. O órgão central do sistema permaneceu o Comando de Operações Terrestres, por meio do Comandante de Operações Terrestres e a chefia de emprego. Foram incluídas sessões, atividades de manutenção que não estavam. O material da QBRN é um material 99,9% importado. Essa é uma realidade. Então, foi necessária a reestruturação de cursos, inclusive, para a gestão de manutenção dos equipamentos. E o sistema está em aprimoramento. No dia de ontem, o chefe do Estado-Maior do Exército assinou a nova portaria da diretriz de funcionamento do sistema.
Então, no dia de ontem, vai ser publicado em breve no Boletim do Exército, e temos já a nova portaria do sistema, com alguns aperfeiçoamentos relacionados, já visando a Copa do Mundo 2027. E qual é a vocação da estrutura? Falamos das ameaças, estávamos no grande evento, tivemos que alinhar a vocação da estrutura da EQBRN. Primeira vocação, apoio a atividades militares. Razão de ser, somos Exército Brasileiro, é uma tropa militar, apoio às operações militares. Segunda vocação, combate ao terrorismo QBRN. A Companhia de Goiânia, ela trabalha em conjunto com o Comando de Operações Especiais exatamente nessa área. Compromissos nacionais e internacionais. Então, temos o compromisso internacional, como foi falado de manhã, o Laboratório de Análises Químicas, isso é um compromisso internacional com uma agência internacional, projeção do Brasil e das Forças Armadas Brasileiras. Compromisso nacional, exemplo, plano de emergência complementar da usina nuclear de Angra dos Reis. O batalhão da EQBRN aqui no Rio de Janeiro, ele tem que estar em condições de apoiar qualquer eventualidade em Angra dos Reis. Então, é compromisso nacional. Qualquer emergência, o batalhão, o Exército Brasileiro, por meio do batalhão, tem que estar apto para ser empregado em Angra dos Reis. Acidentes de produtos químicos, já fomos empregados. Endemias e pandemias, como ocorreu na Covid-19. Eventos radiológicos nucleares, como ocorreu no Césio 137. E desastres naturais. Essa é uma realidade cada vez mais presente. Emprego em eventos climáticos extremos. Vamos àquelas perguntas. As Forças Armadas, as agências civis, elas vão de peito aberto apoiar a população em caso de calamidade. Isso é nosso. Apoiamos o povo brasileiro, apoiamos aquelas cidades em calamidade. Nossos profissionais estão juntos trabalhando. Mas quem de nós se pergunta se aqui existe uma indústria química, se existe contaminação do solo, se existe uma clínica de radioterapia, se existe algum tipo de contaminação biológica. Muitas das vezes, todos nós vemos a imagem dos nossos militares, dos civis que apoiam esses eventos, eles vão sem proteção nenhuma, apoiar a população. Apoiar a população. Mas não nos perguntamos, somos partes do problema. Formar um profissional, um militar, um especialista, um médico, um enfermeiro, um profissional de diversas áreas, demora anos, que podemos perder num evento como esse. Somos parte da solução, temos que dar segurança à população, não somos parte do problema. A DQBRN do Exército tem emprego dual, pode ser empregado em situação de guerra, pode ser empregado em situação de não guerra. Para a Copa 2013 e 2014, nós reformulamos a nossa doutrina e houve uma grande aquisição de materiais. E esses materiais nos trouxeram as seguintes demandas: manutenção, SLI, Sistema Logístico Integrado, materiais com validades completamente diferentes. Aqui há insumos com validade de 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e assim vai, controle de estoque, logísticos, controle de estoque. Então, essa realidade, ela surgiu com a compra de todos esses equipamentos. Necessidade de suprimento de água. Para descontaminar uma companhia de infantaria, pessoal e material, são cerca de 30 mil litros de água. Cerca de 30 mil litros de água, dados de Dameplan. Então, necessidade de apoio logístico. Bom, trabalhamos com 2 eixos principais: preparo com a capacitação e aquisição de materiais, emprego, reconhecimento QBRN, descontaminação. Basicamente foram feitas essas ações. E, no grande evento, trabalhamos com reconhecimento QBRN, comando e controle. Isso aqui é um software de comando e controle que eu consigo visualizar, mas já Joyce comentou na parte da manhã, em que eu vejo o detectorista, o militar que está com o detector, e qual a leitura do equipamento dele. Vou falar a importância disso aqui. E preparação dos postos de contaminação. Essa aqui é uma figura clássica de um posto de contaminação. Com certeza, alguma das senhoras e senhores já viram essa fotografia aqui. Só que eu me permito
a comentar um pouco sobre postos de contaminação, uma nova realidade, em especial para os futuros planejadores de emprego da DQBRN na Copa do Mundo 2027. Quando eu boto o posto de contaminação, isso aqui é a figura do posto, isso aqui foi a demonstração feita por BRICS. Tudo isso aqui vem junto. Quem vai transportar o contaminado para o posto e depois do posto? São as Forças Armadas? São as agências civis? É o BELOG? É a agência contratada? Quem vai alimentar? A pessoa vai chegar aqui com a família, já no estado emocional complicado, já abalado psicologicamente, e às vezes um prato quente de comida, ele já levanta a moral da pessoa. Mas quem vai dar alimentação? Segurança. Quem vai prover a segurança do posto de contaminação? Lembre, as senhoras e senhores, um evento como de 50 mil pessoas num estádio de futebol. Pânico. Todos achando que estão contaminados. Ou eles vão para os bombeiros, que existe aquela descontaminação de massa, ou vão para cá. Com, no mínimo aqui, uma companhia ou duas de infantaria, fazendo a segurança do posto. Insumos para o posto. Água. Água é um exemplo. Quem vai prover a água? É o BELOG local? É a engenharia? É alguma tropa local? Apoio de saúde. Quando eu falo de apoio de saúde, eu falo também de apoio psicológico, porque vejam o seguinte, chega uma família, o detectorista faz o monitoramento, digamos que a mãe está contaminada e o bebê de colo não. Quem vai separar a família? Quem vai dar sustentação para essa família? Para onde vai? Vai ter mãe que vai querer ficar com o filho junto. Vai acontecer. Pode acontecer. Quem vai estar aqui dentro dando suporte básico de vida? Hoje em dia, tem, se eu não me engano, também a situação do PET. Muitas famílias consideram o PET da família. Quem vai dar notícia? O cachorro está contaminado. Parece brincadeira, mas é uma realidade. Nós fizemos um treinamento disso uma vez. A reação de quem teria o seu pet separado não foi boa. Não foi boa. Mas são situações do dia a dia. Então vejam toda a problemática que envolve um posto de contaminação. Local de montagem. Por incrível que pareça, parece um problema banal, mas não é um problema banal. A dimensão básica de um posto de contaminação, fazendo um cálculo muito sumário, é um campo de futebol. Onde eu localizo um campo de futebol no estacionamento fora do estádio? Como eu vou isolar aquela área? Negociação com a FIFA. Isso são problemas do dia a dia. Isso aqui é lição aprendida das Copas. Onde vou colocar meu posto de contaminação? Em Fortaleza, no estádio de Fortaleza, por incrível que pareça, o local que o posto de contaminação ficou foi embaixo do estádio. Porque não havia espaço lá de fora designado ou que houve a possibilidade de montar. O posto ficou embaixo do estádio, na garagem do estádio. Percepção da ameaça. Percepção da ameaça. Houve vários treinamentos e distribuição de folders para, em especial, os agentes de segurança que trabalhavam, os voluntários, que trabalhavam em função dos grandes eventos. Então, houve todo um treinamento para eles nos avisarem. E isso aconteceu no Rio Centro. No Rio Centro, nós recebemos uma denúncia de uma mala abandonada com pó branco saindo da mala abandonada. Na Rio Mais 20. Houve todo um trabalho de isolamento e identificação do que estava, qual era aquele pó branco. Pó branco pode ser vários itens. Vários itens. Então, houve essa identificação. Impactos da ameaça. Sistema de saúde. Então, quando começamos a falar sobre DQBRN para a Copa do Mundo 2013, tivemos que fazer várias câmaras temáticas exatamente para delimitar qual é a responsabilidade de cada agência e se a rede hospitalar local teria condições de receber a lei do dia a dia que a cidade funciona normal. A cidade está funcionando normalmente. E, além disso, no incidente QBRN, qual é o hospital de referência? Quem vai receber o contaminado? Foi feita, nós só conseguimos desconflitar responsabilidades após a elaboração dessa figura, em que nós dissemos,
que as Forças Armadas estavam aqui na zona quente e o sistema de saúde era a partir do pós-posto de contaminação até os hospitais especializados. Aqui houve um grande apoio do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Nós delimitamos qual era a responsabilidade, quem seriam os hospitais de referência e quais seriam os itinerários dos contaminados. Também tem essa situação, porque a vida da cidade continua normalmente. Continua normalmente. Houve também um grande aumento da nossa capacidade laboratorial por meio do NB3, como já foi falado aqui, e do Instituto DQBRN. E assim fomos para as Copas. Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014. O Exército, na Copa das Confederações, estava em 5 cidades-sede das meia dúzia, e na Copa do Mundo estávamos com a responsabilidade de 10 cidades-sedes das 12 cidades-sedes da Copa. Então, estávamos presentes com o DQBRN em todas essas cidades. Muitas atividades conjuntas com as agências fazendo exercícios prévios. Então, os E3 das brigadas, das divisões, dos comandos militares de área, eles fizeram toda a interlocução com as agências para a realização de operações e atividades entre agências. Isso aqui são fotografias de Belo Horizonte. Então, atividades, bombeiros, defesa civil, secretaria de saúde, respondedores, várias atividades anteriores aos Jogos para preparar a capacidade. Esse evento surgiu no meio do caminho. Não estava prevista a Jornada Mundial da Juventude 2013. Ela não estava prevista. De uma hora para outra surgiu a Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro e na cidade de Aparecida do Norte. Vamos lá, Copacabana, praia de Copacabana, dia de sol, praia relativamente cheia, isso aqui na Jornada Mundial da Juventude. Cerca de 3 milhões de pessoas. Esse era o público presente. Como agir em um incidente QBRN na praia de Copacabana ou região em caso de acionamento? E houve acionamento. Software de comando e controle. Houve um incidente na porta de um banco em que um policial localizou uma mala abandonada. Mesma situação, com o pó saindo da mala. Fomos acionados. Então, com esse software, nós conseguimos localizar quem era o detectorista mais próximo para ele seguir até o local do incidente. Então, o comando e controle numa situação dessas, num evento de grande público, é fundamental para dar a resposta mais rápida possível. Um incidente QBRN, tempo é vida. Outro evento, no Paraguai, em 2015, nós fomos empregados, mandamos um pelotão, 30 militares, com 4 toneladas de equipamento transportado pela Força Aérea Brasileira para apoiar a visita do Papa ao Paraguai, em 2015. Então, essa atividade também foi bastante interessante, uma cooperação entre países para um incidente QBRN. E assim fomos para os Jogos Olímpicos. Muitos acharam que era mais fácil o Jogo Olímpico do que Jogos Olímpicos e Paralímpicos do que a Copa. Isso aqui eram os Jogos Olímpicos. 17 dias de atividade, equivalente a 42 campeonatos mundiais de esportes, em 17 dias. Público, 8,8 milhões de entradas vendidas. A QBRN trabalhou praticamente 24 horas por dia em cada evento, durante os Jogos Olímpicos. Durante a Copa do Mundo e das Confederações, eram 2 horas antes, 2 horas durante e 2 horas depois. Mas as varreduras, aqui era praticamente 24 horas por dia. Paralímpicos, é menor? Vamos lá. De 7 a 8 de setembro, 12 dias. Equivalente a 22 campeonatos mundiais em 12 dias. 2,2 milhões de entradas vendidas. Também foram 24 horas por dia de atividade. Quais foram os principais aspectos? Houve reuniões institucionais desde 2013. Assim que houve o anúncio que o Brasil seria a sede dos Jogos, já começaram as reuniões para verificar quais eram as lições aprendidas a serem utilizadas nos Jogos. As tropas QBRN aumentaram mais de 100% desde 2007. Isso foi um fator positivo. O Exército Brasileiro coordenou a QBRN nos eventos anteriores.
Então, essa coordenação que nós realizamos desde da Rio+20 foi um fator muito importante para o nosso emprego nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Todas as lições aprendidas nos eventos anteriores foram analisadas e utilizadas, aquelas que houve necessidade. Isso aqui era os Jogos Olímpicos. Então, no início era só Rio de Janeiro. Porém, houve um aumento de cidades-sedes por conta das capitais do futebol. Então, também houve a divisão do emprego da DQBRN em outras cidades. E no próprio Rio de Janeiro, fomos empregados em 3 das 4 cidades, locais de competições. E assim, fechamos um ciclo de grandes eventos e o Exército Brasileiro coordenou a DQBRN, o emprego da DQBRN em todos esses eventos. Bom, atualização das ameaças. Taquari, já foi falado aqui da Taquari. Evento climático extremo, Operação Taquari, emprego da DQBRN nesse incidente químico, já foi comentado. Nova realidade, mau uso das mídias sociais em um incidente QBRN. Hoje o celular é uma arma, por bem e por mal. Hoje o celular, ele potencializa a percepção da ameaça. Desinformação, a propagação da desinformação é muito mais rápida hoje em dia. Então, para desacreditar uma ação das agências, das Forças Armadas, basta mandar uma mensagem. Basta mandar uma mensagem e não verificar essa mensagem. Ah, as Forças Armadas não estão fazendo o que deveriam. Houve um aumento de 1000% em tal doença. Ah, o local aqui está afetando a economia da rua. Isso vai impactar as nossas ações. A desinformação, a importância do porta-voz e a importância do esclarecimento da população. Então, isso é uma realidade. Além disso, a inteligência artificial, já foi falado também da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela usa como uma ferramenta para potencializar a ameaça. Levantamento das nossas vulnerabilidades, processamento de dados para o uso de agentes, foi demonstrado hoje na primeira apresentação, produção de novos agentes, facilitar a coordenação das ações contra nós. Contra nós. Então, a inteligência artificial é uma realidade. E vamos aos empregos recentes. Então, como já falei, tivemos ano passado esse treinamento combinado com a Guarda Nacional de Nova York, já como uma atividade de intercâmbio de conhecimentos para a Copa que ocorrerá nos Estados Unidos no ano que vem. Fomos empregados no G20. Fomos empregados recentemente no BRICS. Então, estávamos lá também com a DQBRN. E temos agora a COP30, em Belém, 10 e 11 de novembro. Outro emprego já está previsto, a tropa de DQBRN lá na COP30. E temos os Jogos Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, na qual muitos aqui estarão presentes, trabalhando no planejamento, no preparo e emprego da tropa. 8 cidades-sedes: Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. São 8 cidades-sedes previstas para as Copas. E com isso, o Exército Brasileiro já começou a sua preparação para a Copa Mundial Feminina, na parte de DQBRN. Então, fizemos no início do ano um seminário sobre as estratégias globais e nacionais para a mitigação de ameaças QBRN, desafios, políticas e inovações. Defesa química, biológica, radiológica e nuclear em destaque durante evento em Brasília. A defesa química, biológica, radiológica e nuclear, conhecida pela sigla DQBRN, é uma das capacidades de emprego do Exército Brasileiro. A preparação de pessoal para essa missão exige conhecimentos e técnicas especializadas. Nós fazemos a preparação dos nossos militares utilizando equipamentos de alta tecnologia para o sensoriamento de ameaças química, biológica, radiológicas e nucleares, para dar uma resposta de ação para que nós consigamos tratar as pessoas contaminadas com esse tipo de agente da maneira mais rápida possível, fazendo com que elas sejam atendidas, passando no corredor de descontaminação e chegando finalmente
as outras agências que podem prestar o auxílio na parte de saúde e atendimento em geral. Pensando na constante evolução dessa capacidade, o Estado-Maior do Exército promoveu em Brasília o Seminário sobre as Estratégias Globais e Nacionais para a Mitigação de Ameaças QBRN. O comandante do Exército destaca a importância do aprimoramento das ações de combate a essas ameaças. Um orgulho para nós estarmos sediando um evento internacional que trata sobre a reestruturação do nosso sistema de defesa química, biológica e nuclear, né? Tendo em vista as ameaças do mundo contemporâneo, tendo em vista os desafios que a gente vai ter no cumprimento da missão constitucional, inclusive com a existência de grandes eventos no Brasil, a gente estava precisando retomar, porque a tecnologia evolui e os materiais, as capacidades evoluem muito, e as ameaças também evoluem muito rapidamente. A gente está vendo o mundo cada vez com mais insegurança, que está acontecendo normalmente, e eu acho que a gente tem que se adaptar aos novos desafios que a gente tem pela frente. Há mais de um século, logo após serem observados os efeitos das armas químicas durante a Primeira Guerra Mundial, o Exército deu os primeiros passos no treinamento de pessoal para lidar com essa ameaça. Desde então, a doutrina evoluiu, até que um episódio ocorrido em Goiânia acelerou esse processo. E um marco também da nossa atuação foi o que aconteceu em Goiânia em 1987, com aquela contaminação com Césio-137. Aquilo foi um divisor de águas. Desde então, essa capacidade tem sido aprimorada, e agora, no nosso século XXI, reestruturamos as tropas, tendo um batalhão no Rio de Janeiro e uma companhia em Goiânia, e agora o momento é de nós fazermos uma análise disso tudo e olharmos para o futuro, dentro do Força 40. Então, já que estamos reestruturando o Exército para 2040, essa capacidade tem que ser reestruturada, tem que ser aprimorada, e um evento como esse é fundamental para que a gente consiga perceber as oportunidades de melhoria. E vamos fazer. O trabalho em conjunto com outras agências é apontado como chave para o aprimoramento da DQBRN. A DQBRN não existe somente com o Exército. Nós precisamos integrar outros agentes na defesa QBRN. Então, o Brasil tem uma expertise, tem sucesso nessas ações de defesa por conta dos grandes eventos. Então, o seminário que nós estamos tendo essa semana integra as agências que atuam na área da QBRN. É fundamental que todos participemos juntos para enfrentar novos desafios como esse. Outro vídeo, por favor. É o chamado NCD. Então, o NCD ocorreu no Forte Copacabana, na sequência do nosso seminário, e ele é um evento internacional que ocorre. Foi a terceira edição no Brasil, a primeira edição foi na América do Sul, foi no ano de 2018, na Colômbia, e a partir daí houve uma sequência. Esse evento, ele possui palestrantes internacionais, exposições de equipamentos e treinamento na área de DQBRN e explosivo. Então esse evento é muito interessante. O evento 2027, o MCT South America 2027, já está previsto e ele vai ocorrer em um outro formato. Vão ser 5 dias de treinamento para a preparação visando a Copa do Mundo 2027. Então esse evento também vai contribuir com a nossa preparação. Então em março de 27 já ocorrerá o próximo MCT América do Sul. Considerações finais. Primeiramente, um evento QBRN, aquela figura clássica do iceberg, o evento QBRN nada mais é do que a ponta do iceberg. Isso aqui é a ponta do iceberg. Ter a tropa lá fazendo a varredura, ter o posto de contaminação desdobrado no terreno, isso aqui é a ponta do iceberg. O que vem por baixo? Pessoal e frações QBRN. Então, como o general Richard comentou, um pelotão, aliás, um batalhão, uma companhia, o comando EQBRN que foi ativado, nosso comando de operações terrestres, primeira chefia de emprego, é o nosso comando EQBRN, foi ativado, está na nossa diretriz. Temos 15 pelotões de EQBRN na estrutura de Pelópolis espalhados pelo Brasil, apoiando todos os comandos militares de área. Equipamento especializado, suporte logístico importantíssimo para a DQBRN, importantíssimo para a DQBRN.
planejadores logísticos, 4 de brigada, divisão. É importante atentar para o suporte logístico a um posto de descontaminação em conjunto com as agências, trabalhos de engenharia, estrutura hospitalar, mobilidade estratégica, inteligência, começando desde já, levantando vulnerabilidades, comando e controle ativo, interação com as agências locais, importantíssimo já começar os exercícios e atividades interagência. Belo Horizonte já começou, então participei de uma atividade de apoio civil, um seminário de apoio civil, que foi dada já essa reunião entre as agências, já visando a Copa do Mundo 2027. Segurança para as atividades. Falando aqui do nosso Exército Brasileiro, 225 mil militares, mais de quase 30 instalações ou unidades militares de logística, mais de 40 instalações de saúde, 15 batalhões de engenharia, 15 companhias, em torno de 15 companhias de engenharia, 25 brigadas, entre outros, espalhados pelo Brasil. Então, temos capilaridade, temos massa para apoiar um evento de natureza QBRN. Então, finalizando, legado de diversas gerações de especialistas, a DQBRN do nosso Exército, motivo de orgulho para o nosso Exército, tem mais de 100 anos de história, estrutura empregada em atividades nacionais e internacionais, busca do constante aprimoramento é uma característica nossa, de todo o nosso Exército, sempre buscamos o que há de melhor para as especialidades, para as armas, quadros, serviços, isso é do Exército. Ações conjuntas, interagência, viabilizam uma resposta integrada. Não trabalhamos sozinhos na DQBRN. Juntos somos mais fortes. A capacidade de um complementa a capacidade de outro, em prol do apoio à população. Tempo é vida. Massa e capilaridade para apoio às operações de QBRN. Se ocorrer hoje, agora, um incidente QBRN em Boa Vista, nós já temos lá pelo menos um BELOG, um batalhão de engenharia, uma estrutura de saúde e tropas para fazer o primeiro embate, até a chegada do especialista. E isso aqui é uma realidade e um orgulho para a nação brasileira, temos um laboratório de análises químicas. Então, dessa forma, agradeço o tempo dispensado, passei um pouco, eu avisei antes, professora Mariana, eu avisei antes que eu ia passar do tempo. Então, agradeço a presença de todos e me coloco à disposição lá no Estado-Maior do Exército ou em outros locais, para apoiar naquilo que for necessário. Muito obrigado. Coronel Vasconcelos, nós é que agradecemos a sua participação, as informações que foram passadas aqui, o esclarecimento. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que quando se fala no emprego do batalhão, da companhia, estão sendo empregados especialistas em todos os níveis, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, inclusive recrutas, que são instruídos e treinados no batalhão para essas ações. A maior parte das fotos que nós vimos aqui nesse painel eram fotos de soldados, alguns recrutas, fazendo a descontaminação, trabalhando num ambiente TQBRN em prol da descontaminação do local. Muito obrigado pela sua participação. Nosso segundo palestrante, Ricardo. Boa tarde, comandante. Muito obrigado pelo convite, estar presente aqui hoje, falar um pouquinho para os senhores. Eu vou apresentar aqui nos próximos slides, com uma felicidade muito grande. O Brasil hoje conta com a mais moderna tecnologia para envio de alertas em massa. Obviamente, eu vou apresentar todo o contexto que levou a chegar até essa tecnologia, mas hoje o Brasil é um dos poucos países no mundo que detém essa tecnologia para poder alertar as pessoas em situação de risco de desastres e principalmente situações que pode ser utilizado também para situações de DBQRN. Perdão. Bom, então, tudo começou, né, a reestruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil em 2011, aconteceu bem pertinho aqui da gente, na região serrana do Rio, né? Hoje eu trabalho na Defesa Civil Nacional, mas na época eu trabalhava na Defesa Civil de Petrópolis, um dos municípios que foi atingido por esse desastre. E reparem que a gente chama esse desastre de mega desastre da região serrana do Rio de Janeiro, né? Foi um desastre de proporções gigantes. Atingiu o município de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale Rio Preto. 905 pessoas mortas e 345 desaparecidos, quase 35 mil pessoas desabrigadas, desalojadas, e foi classificado pela ONU
como o 8º maior deslizamento ocorrido no mundo nos últimos 100 anos. Só para a gente entender a magnitude do evento que aconteceu próximo da gente, né? Foi durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de janeiro. Algumas localidades choveu em menos de 24 horas, o equivalente ao acumulado médio do mês inteiro. Em Petrópolis, eu lembro muito bem, né? Não aconteceu na região serrana, na região central, ali na parte da cidade, né? Aconteceu na parte mais rural de Petrópolis, na região do Vale do Cuiabá, em Itaipava. Foi uma chuva de aproximadamente umas 2 horas, de 2 a 3 horas, um volume muito grande de chuva, mas, assim, não sei o valor para lhe informar. Por que isso? Porque até aquele momento, a Defesa Civil, no sistema de Defesa Civil, não era a Defesa Civil que existe hoje em dia. Era um sistema de Defesa Civil que não estava tão bem estruturado. A Defesa Civil trabalhava muito de forma reativa, né? A gente ficava na Defesa Civil, esperava a população solicitar o nosso apoio e a gente saía da base da Defesa Civil para poder fazer atendimento. Não existiam pluviômetros igual existem hoje em dia, estações meteorológicas, radares meteorológicos que pudessem alertar a população sobre aquela situação. Então, era muito difícil para a Defesa Civil antecipar as ações, né? Só para fazer uma parte, a gente em Petrópolis distribuía pluviômetros feito com garrafa PET. A gente tirava as garrafas PET do rio, e aí lavava as garrafas, colava uma régua ali do lado, entregava para algumas pessoas em algumas comunidades onde a gente sabia que sempre tinham problemas, e pedia para toda vez que chegasse num nível que a gente marcasse, elas telefonavam para a gente. Mas, obviamente, existiam vários problemas, né, a pessoa colocava lá o pluviômetro, durante o inverno ficava perfeito, quando não tinha chuva, e aí quando começava a chover muito no verão, né, ou o cachorro pegou e mordia, comia aquele pluviômetro, achava que era um brinquedo, ou então, pior ainda, a pessoa botava o pluviômetro debaixo da calha de chuva, e aí pegava toda a chuva que estava caindo ali, sabe? Não representava fielmente o que estava acontecendo ali. Mas isso tudo foi uma forma que a gente conseguiu naquele primeiro momento, né, sem recurso, era uma Defesa Civil realmente muito carente, para poder tentar minimamente controlar e entender onde a distribuição de chuva no município, né? No Vale no desastre da região serrana, né, então aconteceram deslizamentos, corridas de detritos, fluxo de lama, muitas vezes simultâneos em uma mesma encosta, e colapsou comunidades inteiras, tiveram pontes destruídas, vias bloqueadas, sistema de abastecimento e comunicações interrompidas. Lembro que no Vale do Cuiabá caíram praticamente todos os postes, não tinha energia elétrica, não tinha comunicação, então as pessoas não tinham nem como ligar para a Defesa Civil para poder pedir apoio. Quando começou a chover, já veio aquela enxurrada de lama, detrito, e aí já derrubou tudo, as pessoas não conseguiam comunicar. Eu era diretor técnico da Defesa Civil na época, o comunicante me ligou na madrugada para poder falar, olha, Ricardo, está acontecendo essa situação aqui, está chovendo. E assim, eu falava, olha, tudo bem, vou ligar para o meu comandante, meu coronel lá, vou avisar para ele isso, mas beleza, é normal chover em Petrópolis, chove muito. E aí passou uns 15 minutos e falou, Ricardo, está chovendo muito. Eu falei, cara, mas o que está chovendo muito? Ele falou, olha, as pessoas estão falando que está batendo no joelho a água. E passar mais uns 10 minutos, Ricardo, agora já está batendo na cintura a água. E a única coisa que a gente podia fazer, olha, fala para as pessoas saírem das suas casas, procurar um local seguro, e a gente está indo para poder fazer o suporte. Sempre tinha uma unidade de plantão, essa unidade era deslocada, e aí logo em seguida a gente ia. Eu lembro que eu saí de casa, talvez por volta das 2 e pouco da manhã, eu consegui chegar no local que foi atingido quando já estava clareando. Porque já estava tudo alagado, não tinha caminho, a Defesa Civil não tinha nenhuma caminhonete 4x4, como eu disse. Então, esse mega desastre, ele foi o divisor de águas. Obviamente, ele serviu para que a gente pudesse aprender várias coisas, né? A gente precisou ver os desafios que a gente estava enfrentando ali, pensar nas estratégias que foram adotadas, se eram estratégias corretas, e as lições, principalmente, que seriam para a gestão de risco de desastre. E as ações de resposta, recuperação, elas foram comprometidas. Está um exemplo aqui de Nova Friburgo, uma guarnição do bombeiro, ela foi atingida. Militares vieram a óbito aqui durante esse evento lá em Nova Friburgo. Mas serviu para poder a gente conseguir aprimorar protocolos e fazer capacitação de equipe, né? Então, começamos a profissionalizar a Defesa Civil. E esse mega desastre da região serrana, ele não foi um divisor de águas para o Rio de Janeiro, para a região serrana, ele foi um divisor de águas do Brasil. Através dele, houveram mudanças significativas na estrutura nacional de defesa civil, fortalecimento da defesa civil e, consequentemente, fortalecimento das defesas civis estaduais e defesas civis municipais. Só algumas imagens aqui para quem não se lembra, né? Então, corrida de lama, corrida de detrito por
diversos quilômetros que aconteceram, vários escorregamentos, alagamentos, carros destruídos, casas, vilas inteiras que foram completamente dizimadas. Em alguns locais, quando a gente chegava lá, a gente nem acreditava, porque a gente viu que tinha 10, 15 casas, chegou lá, não tinha mais nenhuma casa. As casas foram totalmente arrastadas. E assim, pelo menos em Petrópolis, que não aconteceu na região central, né, aconteceu na região mais afastada, não foi uma área de invasão, não, sabe, não foi uma área, não foi uma comunidade, não, eram casas muito boas que estavam estruturadas lá. Então, não, o desastre não escolhe, né, não tem essa distinção. Né. Com a ocorrência desse mega desastre da região serrana, como eu disse, aconteceu o fortalecimento da estratégia de monitoramento e alerta e fortalecimento da estrutura da Defesa Civil. Né? Veio a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, reestruturando toda a Defesa Civil, e veio a criação do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Nacionais, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, e o fortalecimento e a reestruturação do SENAD. O SENAD já existia desde 2005, mas em agosto de 2012 ele foi reestruturado. Hoje a gente está dentro de uma estrutura junto com o Sensipan em Brasília. Temos salas de monitoramento, salas de reuniões, sala de controle, sala de crise, equipes de plantonista 24 horas, que atuam de forma a fazer a conexão dos órgãos de monitoramento com as defesas civis municipais e estaduais. Então, a estrutura não só do Senad, mas a Secretaria Nacional de Defesa Civil como um todo, ela é responsável por fazer reconhecimento de situação de emergência, estado de calamidade pública, ela faz a parte também de assistência humanitária, ações de socorro, restabelecimento, obras de reconstrução, capacitação de técnicos, né? A gente não fala diretamente com a população, mas a gente faz treinamento de técnicos municipais e estaduais. A gente organiza a operação carro-pipa, né, levando água para onde não tem água. E essa parte aqui, que é a parte que eu estou destacando, que é a parte de monitoramento e alerta, né, que ganhou um destaque muito grande nos últimos anos. Eu vou explicar aqui nos próximos slides. Além disso, a gente também tem o GAD, que é o Grupo de Apoio a Desastres. Ele foi regulamentado através do Decreto 10.689, de abril de 2021. É composto por técnicos municipais, estaduais e federais, não só de defesa civil, mas de outros órgãos, que no caso de desastre, o município pode solicitar apoio ao governo federal, e o governo federal prontamente destaca essas pessoas para poder fazer algum tipo de apoio, dependendo da especialidade que foi solicitada. No que tange ao monitoramento, né, então, essa estrutura, a gente tem o SENAD, que funciona 24 horas por dia, são diversos órgãos responsáveis por monitoramento, como Instituto Nacional de Meteorologia, Observatório Sismológico, Serviço Geológico do Brasil, Agência Nacional de Águas, todos eles funcionam como provedores de fontes de informações para o SENAD. É importante ressaltar que a gente só trabalha com órgãos oficiais, para evitar a questão de desinformação, que o Coronel mencionou ainda há pouco, né? Então, nós não nos preocupamos com aqueles avisos que costumam chegar ali de instituições que que não tem esse reconhecimento a nível federal, né? Então a gente sempre consulta esses órgãos oficiais e todo alerta que a gente envia, a gente coloca como fonte essas instituições aqui. Eles comunicam para a gente faz a comunicação para estados e municípios, além disso para diversos outros órgãos, como o Ministério da Defesa, Anatel, ICMBio, IBAMA, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, a parte de saúde também. Então, existe essa troca de informações. E como funciona hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem um briefing da Defesa Civil, todos os dias, não importa o dia do ano, né? Pode ser feriado, pode ser Natal, Ano Novo, enfim, todo dia às 9 horas da manhã, a gente tem equipe de plantonistas, composta por meteorologistas, agentes de Defesa Civil, com várias especialidades, e a gente faz a união de atores no Brasil inteiro, sejam defesas civis municipais, defesas civis estaduais e os órgãos de monitoramento. Então, durante 5 a 10 minutos, acontece um briefing do que está acontecendo ali naquele dia, o que pode acontecer. Nesse caso, estou falando especificamente ali de questões relacionadas ao tempo, né? Então, a gente coloca em contato esses atores ali, e aí, geralmente é um briefing bem rápido ali, de 10 minutos, só para apresentar se existe alguma questão relacionada à previsão de algum evento mais severo em alguma localidade.
E após esse briefing, se for identificado que existe algo mais severo para alguma localidade, a gente tem um protocolo chamado PEC, né, que é o Infopec para preparação de eventos críticos, no qual nós vamos comunicar diretamente com aqueles atores. Imagina que durante o briefing na parte da manhã, identificou que no período da tarde, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 4, 5 dias, ou seja, dentro da janela de previsibilidade, né, que esse é o fator que limita. Foi identificado que vai ter uma chuva muito forte pegando o sul do Rio Grande do Sul. Então, a gente cria um Infopec com destaque para o sul do Rio Grande do Sul. A gente marca uma nova reunião para a parte da tarde com defesas civis municipais e defesa civil estadual do Rio Grande do Sul, para que a gente possa aliar ações que vão ser desempenhadas no sentido de minimizar o impacto para a população. Então, percebam que, bem diferente do que aconteceu em 2011, quando sequer existiam avisos meteorológicos, hoje em dia, toda vez que o evento é previsível, existe uma evolução da comunicação e uma evolução de com quem a gente vai falar, né? Então, o primeiro encontro na parte da manhã, ele é público para todos os atores, né? Então, mesmo que não vai chover, não tem nenhum evento previsto para aquela localidade, pode participar, mas na parte da tarde, somente para os locais que têm maior possibilidade de acontecer algum tipo de desastre. Além disso, dessa comunicação técnica, né, dessa interlocução das equipes de monitoramento com os atores municipais e estaduais, a gente gera um material público também, que é utilizado nas redes sociais para comunicar juntamente com a população. E essas postagens são feitas de forma colaborativa com municípios e estados onde possam ser afetados. Obviamente, o Defesa Civil é um aprendizado sempre, né? Nós tivemos ano passado esse grande evento no Rio Grande do Sul de 2024, teve atuação da Defesa Civil na questão de tentar mobilizar, tirar as pessoas, remover pessoas de casa, é muito difícil, eu tenho o coronel falando ali ainda há pouco ali sobre a questão que não quer separar do PET, e eu realmente me vi nessa situação. A gente, quando envia um alerta para a população e fala para a população que ela tem que sair da sua casa, é muito difícil, porque ela pergunta, quem vai cuidar da minha casa? Vão roubar minha casa? E para onde eu vou levar? Eu tenho 5 animaizinhos ali. Quem vai cuidar dos animaizinhos? Então, todas essas são questões que são perfeitamente adequadas a qualquer tipo de situação, né? Então, hoje a maior dificuldade não está em comunicar à população sobre a possibilidade de desastre, está a fazer com que a população tome medidas a sair de casa e que vá para um local seguro. E assim, todos esses eventos, né, eles funcionaram ali para poder impulsionar o aprimoramento de protocolos, fazer capacitação de equipes e principalmente buscar por soluções inovadoras. Obviamente, a gente vive um período que está sendo muito afetado ali pela questão das mudanças climáticas, né? Não sei se os senhores e as senhoras têm percebido, mas tem chovido muito, né? Assim, chove de uma forma, num período curto, mas uma quantidade de chuva bem grande, né? Então, aqui está só um levantamento que a gente fez, né? Em 2020, 932 milímetros de chuva durante o mês de janeiro, foi o mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Em 22, 900 milímetros em 30 dias, que é o mais chuvoso no mundo nesse período de 25/11 a 25/12. Em Petrópolis, em 2022, 548 milímetros em menos de 24 horas e 260 em 3 horas e 20, com um pico de 100 milímetros em uma hora. É muita chuva, sabe? Não tem estrutura de uma cidade que consiga aguentar uma quantidade dessa de chuva, né? Angra dos Reis, 748 milímetros em 72 horas. No litoral norte de São Paulo, em 2023, 683 em 24 horas. E no Rio Grande do Sul, de 500 a 700 milímetros, dependendo da localidade ali. E aí, todo esse volume de chuva, né, com as cidades não tão preparadas para poder receber essa chuva, acaba ocasionando grande desastre, né? Então, tem aqui, ó, do Sudeste de Minas de 2020, 115 municípios reconhecidos em situação de emergência ou calamidade pública, mais de 100 mil pessoas desabrigadas, alojadas, 61 óbitos. 191 municípios reconhecidos de emergência com calamidade pública no sul da Bahia, em 2021-22. Quase 200 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas e 27 óbitos. Em Petrópolis, 2022, município foi reconhecido calamidade pública, 4 mil pessoas desabrigadas, 235 óbitos. Olha a quantidade de óbitos tão grande, né? Mas quando a gente vê as imagens, né, é possível até entender como isso aconteceu, né? Angra dos Reis, 2022 também, município também reconheceu situação de emergência, 300 pessoas desabrigadas e 2 óbitos. Gente, tudo isso com sistemas de alerta funcionando, com sirenes. Olha, Petrópolis, nessa época, que já tinha esse sistema de sirenes. A gente implantou o sistema de sirenes de Petrópolis em 2013.
Então, com tudo isso, e frente a essas dificuldades das pessoas não quererem sair de casa, as pessoas não acreditarem, e isso é muito comum. Eu já fiz muita vistoria, né? E durante as minhas vistorias eu chegava na casa das pessoas, a pessoa falava, não, moço, aqui não tem perigo não. Aqui o meu pai que fez a casa, ele é pedreiro. Essa casa aqui está firme. E aí você via que caiu todas as casas de um lado, caiu todas as casas do outro lado, só estava aquela casa pendurada lá, sabe? Você falou, mas você não pode ficar. Não, mas aqui o meu marido que fez, meu pai que fez. Enfim, existe essa resistência das pessoas. E a gente entende perfeitamente, né? Aquilo é a única coisa que elas têm na vida. Então, a gente precisa aprimorar a forma de conseguir conversar, conscientizar as pessoas a saírem de casa. Mas é muito difícil. Litoral Norte de São Paulo, 2023, com 64 óbitos. E no Rio Grande do Sul, em 2023, né, a gente fala muito da chuva de 2024, mas em 2023 também teve uma grande chuva, com 48 óbitos. Finalmente, aqui, de 2024, que está na memória aqui de todo mundo, bem recente, 478 municípios afetados, 581 mil pessoas deslocadas e 180 óbitos, né? Então, tive recentemente lá no Rio Grande do Sul, tem as marcas até hoje lá, né? Vários estabelecimentos fazem questão de manter viva a memória desse desastre. Então, quando você chega lá no mercado municipal, em alguns estabelecimentos tem a foto do alagamento do mercado municipal, mostrando qual altura que a água chegou ali, para que as pessoas não se esqueçam. Porque lembrar faz parte. Se você esquece, você está fadado a errar novamente. Então, quando você mantém vivo aquilo ali, você garante ali que as pessoas, que os governantes, principalmente, tomem medidas ali de forma a minimizar novos eventos, né? Bom, mas isso tudo foi para poder falar sobre a estratégia que a gente tem adotado, né? A gente tem adotado essa estratégia Alerta para Todos, que é da ONU com a Organização Meteorológica Mundial, né? E ela fala sobre a questão, são 4 pilares que tratam ali sobre a questão de como alertar a população, né? O primeiro pilar ali fala sobre o conhecimento de risco de desastre, ou seja, a primeira coisa, né, você tem que saber ali o risco que pode acontecer naquela localidade. A segunda é a detecção, observação, monitoramento, análise e previsão dos perigos. A terceira, que a gente cuida diretamente lá no Senad, né, que é a disseminação e comunicação dos alertas. E a quarta, preparação para a resposta. Essa daqui já fica mais voltada ali para as defesas civis estaduais e municipais, né. De acordo ainda com essa estratégia de alertas antecipados para todos, né, não vou deixar aqui enquanto eu falo um pouco para que os senhores e senhoras possam ler, mas o que é mais importante, né, desse slide aqui os sistemas de alerta precoce proporcionam um retorno sobre investimento mais de 10 vezes maior. E apenas um aviso prévio de 24 horas sobre evento perigoso e iminente pode reduzir os danos resultantes em 30%. E aí eu vou falar sobre o evento que aconteceu esse ano. Esse ano, no começo de maio, Petrópolis e Angra dos Reis foi novamente atingido por fortes chuvas. Foram quase 500 milímetros de chuva em Petrópolis em um dia, um dia e meio de chuva. Muita chuva, mas não morreu ninguém. Sabe por que não morreu ninguém? 5 dias antes, os órgãos de meteorologia conseguiram identificar a previsão desse fenômeno extremo, conseguimos comunicar com todas as defesas civis tomaram uma série de medidas de forma que não tivesse aula nesse dia, não tivesse carros na rua, pediu para o comércio fechar as portas ali, e olha, é muito difícil pedir para um comerciante fechar uma porta. Ele vai falar, não vai acontecer nada não, sempre choveu aqui não vai ter problema nenhum. Então, nesse dia, Petrópolis parecia um deserto, não passava carro, não passava nada, sabe? Choveu muito, não morreu ninguém. Angra dos Reis, mesma coisa, choveu muito, mandaram um alerta, tocaram os sirenes, pessoas foram para abrigos, permaneceram lá e não morreu ninguém. Mas foi um volume de chuva desse, de 400 e poucos milímetros também, foi um volume bem grande, mas houve toda uma comunicação antecipada do alerta, medidas de preparação, várias coisas foram feitas. Obviamente, danos materiais aconteceram, várias casas foram destruídas, enfim, mas ninguém morreu. O de 2022, várias pessoas morreram porque estavam na rua. Não sei se os senhores e senhoras lembram de uma cena que é clássica, né? Essa quando a gente dá palestra, eu não botei nessa palestra não, mas quando a gente vai dar palestra a gente mostra que é aquela cena do ônibus que tombou e o pessoal saindo de cima do ônibus, o pessoal foi arrastado pela chuva. Essa cena é clássica ali, porque Petrópolis sempre choveu muito, os ônibus quando choviam ficavam esperando a água baixar, a água baixava e o ônibus seguia. Só que dessa vez a água não baixou, a água continuou subindo mais e arrastou o ônibus com as pessoas dentro.
Então, para que não acontecesse isso de novo, os governantes tomaram medida de que toda vez que houver a previsão de um fenômeno desse, os ônibus recolhem, não vão mais para a rua, pelo menos não vai correr o risco de acontecer o que aconteceu em 2022. Bom, avançando, e aí com isso, né, tem toda uma evolução do nosso sistema de alertas, né? Então essa aqui é a nossa estratégia de envio de alertas da Defesa Civil Nacional. Ela começou em 2016 com uma parceria com o Google. Então a gente fazia envio dos alertas e só ficava lá para quem usasse o Google. Se você procurasse lá por Angra dos Reis, aparecia no Google, lá aparecia lá, alerta para Angra dos Reis, previsão de chuva e etc., que a gente disponibilizava. Em 2017, a gente começou a fazer um envio por SMS. Então, a gente tem um sistema de inclusão de alertas, que a pessoa escolhe lá para qual localidade quer mandar, e aí enviava por SMS para quem fazia o cadastramento. Então, eu sou morador aqui da URCA, então eu vou me cadastrar aqui com o CEP da URCA, toda vez que for enviado um alerta para essa região, eu vou receber no meu telefone celular, mesmo que eu não esteja no local. Eu posso estar em qualquer outro local do Brasil, mas eu me cadastrei para receber alerta da URCA. A gente também fez parceria com a TV por assinatura, então várias TVs por assinatura disponibilizam alertas enviados também pelo mesmo sistema. Em 2021, a gente criou a disseminação de alertas pelo Telegram, e aí em 2022 a gente adicionou outras categorias para o Google. Em 2023, uma parceria também inédita com o WhatsApp. A primeira Defesa Civil a fazer envio de alertas pelo WhatsApp foi a Defesa Civil do Brasil. Não existia um protocolo para envio de alerta pelo WhatsApp. Gente, o WhatsApp é um serviço pago, tá? É um serviço caro pra caramba, mas conseguimos gratuitamente fazer envio de mensagens. Existe uma empresa que o WhatsApp autoriza algumas empresas a acessarem o mecanismo interno deles. Então, essa empresa fez uma parceria com a gente, eles coletam, processam a imagem e a mensagem e tem a difusão pelo WhatsApp, e a gente não paga nada por isso. É 100% de graça para todo mundo. Em vários países é pago e é bem caro esse serviço. E em 2024, a gente começou a utilizar a estratégia chamada Defesa Civil Alerta, que é o suprassumo do serviço hoje em dia, né? Que é o envio de mensagens de alta prioridade por telefone celular, mesmo sem cadastro. Então, hoje, se a gente quiser, a gente consegue desenhar um polígono aqui em cima da URCA, e aí a gente manda uma mensagem, em menos de 1 segundo, todos os telefones que estão aqui dentro eles vão apitar. Eu sei que eu poderia trazer esse sistema para poder mostrar, mas não é tão fácil assim quanto eu estou falando, né? É um sistema que já está em operação, mas não precisa de nenhum tipo de cadastro. Você manda a mensagem, todos os telefones apitam, independente da pessoa ter crédito ou não, independente do celular estar com chip de operador ou não. Não sei se já repararam, o celular sem chip, ele conecta na torre para fazer ligação de emergência, o 99, o 93, o 90, e ele usa essa tecnologia para poder se comunicar. Então, esse tipo de mensagem é o que tem de mais recente, é o mais moderno ali, e que a gente entende que tem possibilidade de salvar muitas vidas. Algumas outras ações estão em cursos ainda, né? A gente está lançando, junto com o Waze, a barreira digital de trânsito, que é assim: a gente vai enviar o alerta lá para uma localidade e você vai colocar que você está indo para algum local. Se naquele caminho ali, no meio do caminho, tiver um alerta ali de chuva, alagamento, deslizamento, o Waze abre um pop-up dizendo: olha, no seu caminho tem essa situação. Você quer que desenhe uma rota nova? E aí ele vai desenhar a rota nova também. Além disso, a gente está também já trabalhando para fazer a transmissão por rádio. Essa é a cara da IDAP, né, que é a nossa interface de divulgação de alertas públicos. E notem, qualquer pessoa pode acessar esse site e vai ver todos os alertas que estão publicados ali dentro, sem nenhum tipo de cadastro. Até hoje já foram enviados, deixa eu ver quanto tempo tem, não. Até hoje já foram enviados 130 mil alertas dentro dessa plataforma, uma quantidade muito grande de alertas. E para que as pessoas possam receber alertas, podem até anotar aí, tá? Se quiser receber um alerta via WhatsApp, desculpa, via SMS, tem que mandar ficou bem pequeno, né? Tem que mandar um SMS para esse número aqui, 40199, e aí ele vai pedir para falar qual é o CEP, a pessoa pode cadastrar para receber o alerta no CEP. Se quiser receber via WhatsApp, é só mandar um WhatsApp para esse número aqui, 61-203-4611, e aí conversa com o robô ali também, e pode se cadastrar para receber os alertas via WhatsApp. Lembrando que todos os alertas que são enviados dentro dessa interface que eu acabei de apresentar não são exclusivamente alertas de questões relacionadas ao tempo, não é chuva. Então, a gente usa a normativa, né, da COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres, e tem vários outros tipos de desastre, como a plataforma foi muito bem utilizada durante a pandemia, na questão de doenças infecciosas.
Mas existem outros tipos de problemas também, problemas que são relacionados a transporte aquaviário, transporte rodoviário, liberação de produtos químicos e contaminação como consequência de ações militares, derramamento de produtos químicos no ambiente lacustre. Então, são várias situações que podem ser utilizadas alerta, como eu comecei iniciando essa apresentação aqui. Não fica exclusivo ali para a questão relacionada à chuva, deslizamento, enfim. Para o uso dessa ferramenta, né, a gente utiliza as mensagens no padrão CAP, que é um padrão da ONU também, né, que é um padrão de envio de alertas, no qual o perigo ele é identificado, a gente coloca a mensagem nesse padrão CAP, que é um padrão que ocupa pouquíssimo espaço, e aí a gente faz o envio para diversos canais, né? Lembre que eu acabei de apresentar ali sobre o envio via TV por assinatura, via WhatsApp, via Telegram. Então, cada um é um parceiro tecnológico diferente. Imagina se eu tivesse que comunicar com uma mensagem diferente para cada um. Não existe isso. A gente gera uma mensagem do tipo CAP, a gente passa para esses parceiros processam e entendem o que está escrito ali dentro e comunicam à população. O padrão CAP, além de informações meteorológicas, eventos geofísicos, ele permite envio de vários outros tipos de mensagem, como, por exemplo, ameaça ou ataque químico, biológico, radiológico ou nuclear. Então, esse padrão CAP, né, ele fica público, então qualquer pessoa do mundo inteiro pode ler essa mensagem aqui, né? Existe um programinha que você coloca a mensagem lá e você consegue decodificar toda a mensagem. E sobre a transmissão Cell Broadcast, né, que é o Defesa Civil Alerta, como ele funciona? Da mesma forma, né, a gente tem a ameaça, se identificou, a equipe técnica ela vai inserir o alerta na nossa IDAP. Essa mensagem, no formato CAP, é processada pela empresa parceira de telecomunicações, que identifica as antenas dentro de um polígono. E um dos grandes ganhos desse sistema Cell Broadcast é exatamente esse, né? Eu posso desenhar polígonos onde exatamente eu quero que a mensagem chegue, e a mensagem vai chegar. Lembra que eu falei assim, olha, você pode se cadastrar para receber um WhatsApp, um SMS daqui da URCA, mas você pode estar em qualquer outro local do país? Aqui não. Aqui você só vai receber a mensagem se você estiver dentro da área de risco. Então, o sistema vai identificar quais antenas ali precisam alcançar e ele ativa as células das antenas na direção que precisa comunicar com a população ali. Aqui estão alguns exemplos, né, de utilização no mundo, utilização no Japão para terremoto. Recentemente, não sei se vocês repararam, mas no Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, tiveram alguns jogos que foram interrompidos, o pessoal todo recebendo esse tipo de mensagem aqui, né? Só algum panfleto aqui falando como funciona o sistema de defesa civil, não necessita de nenhum cadastro prévio. Algumas coisas que são extremamente importantes. O telefone da pessoa toca mesmo se estivesse no silencioso. Se a pessoa estiver em casa dormindo, no telefone silencioso, e foi enviada a mensagem para aquela localidade, ele vai fazer o barulho. Não sei se vocês já receberam algum alerta aqui do Rio de Janeiro, ou alguma outra localidade. Teve, acho que foi no começo de janeiro, ou no final de janeiro, eu acho que enviaram um alerta para aqui, né? Então, mas é exatamente aquilo, o telefone, se você estiver assistindo um vídeo do YouTube, ele vai interromper o vídeo, se estiver no silencioso, ele vai tocar, aquilo ali é um canal de emergência prioritário para que realmente comunique às pessoas que elas precisam sair de casa. Por isso que ele não deve ser utilizado à toa, a gente vem trabalhando em protocolos normatizando como ele deve ser utilizado, e cada vez esse protocolo está melhor. Vão ter algumas melhorias, né? Reparem que as mensagens são bem pequenas, elas hoje se contam com 160 caracteres, mas a gente já está na versão 2.0 da ferramenta, que vai permitir 600 caracteres. Lembrando que esse sistema aqui ele não é para substituir os demais, mas ele precisa ser complementar os demais tipos de comunicação, né? E principalmente, ele é utilizado para risco iminente. Se a gente souber que vai acontecer algo daqui a 4, 5 dias, a gente não usa essa ferramenta. A gente recomenda que use mídias sociais, os prefeitos, defesa civis, vão dar entrevista na televisão falando o que pode acontecer. Isso daqui é para quando foi pego de surpresa e a mensagem precisa chegar de uma forma muito rápida para a população. Porque, como eu disse, a pessoa recebe sem ter se cadastrado, sem ter pedido. Então, assim, se toda hora as pessoas receberem essa mensagem, vai perdendo a credibilidade do sistema. Hoje, o Cell Broadcast, né, ele tem duas categorias, chamado severo, é quando a urgência não é imediata e a população tem um tempo maior para se proteger, né? A gente também chama de alerta de preparação. É um alerta para que as pessoas, olha, prepare-se, pois pode acontecer o transbordamento do rio na próxima meia hora. Prepare-se, pois pode ter deslizamento na sua localidade na próxima hora.
a gente faz esse tipo de envio aqui, ele não faz, dependendo do aparelho telefônico, ele não faz o barulho, ele só faz uma vibração e a mensagem fica ali na tela. E tem um alerta extremo, que é o alerta mais intenso de todos, e é o alerta que exige ali que a pessoa saia de casa imediatamente ou faça um abrigamento imediatamente. E ele é o que toca o barulho, enfim, é aquele que os senhores já devem ter recebido em algum momento. Esses são alguns exemplos das mensagens que já foram enviadas aqui no Brasil, né? Então, a maior parte aqui foi, deixa eu ver, alerta de chuva intensa, com alagamento, alerta demonstração, e toda vez que a gente vai levar para uma localidade, a gente faz um alerta demonstração, isso está no slide, daqui no próximo slide. Até hoje, já foram enviados no Brasil 425 alertas desse. Reparem que eu falei que foram mais de 130 mil alertas até hoje, e desse daqui só 425. Então, uma quantidade muito menor, realmente, para só quando houver necessidade de remover imediatamente as pessoas do local. Hoje, esse sistema já funciona na região sul e na região sudeste. Acabamos de colocar em funcionamento na região do Nordeste. Para a região Norte e Centro-Oeste, nós já capacitamos as defesas civis a operarem e a qualquer momento deve entrar em funcionamento também. E dessa forma a gente consegue fazer com que o Brasil inteiro esteja apto a utilizar essa ferramenta, mas a IDAP, que é a plataforma de envio de alertas, já é utilizada por todos os estados do Brasil. E para não falar que o sistema é só para questões relacionadas à chuva, está um exemplo aqui, a última utilização do Defesa Civil Alerta, que mandaram para Piauí, foi nesse final de semana agora, foi no domingo, então uma área de incêndio florestal ali que não está conseguindo controlar, o pessoal não consegue controlar, já ocupou mais de 90, estava em 85 aqui quando eu fiz esse slide, mas agora já está em 95 quilômetros quadrados, e aí chegou nessa região aqui eu esqueci o nome do local, Pavoçu, né? Acho que é Pavo Sul, e aí precisou remover o pessoal daqui, eles enviaram um alerta desse tipo aqui severo, para que as pessoas buscassem uma área segura ali. Então a comunicação chegou prontamente para a população. Como eu disse, não precisa ser exclusivamente para questões relacionadas à chuva. O primeiro Defesa Civil Alerta enviado foi em Minas Gerais, por uma questão relacionada a um desabamento de uma pilha de rejeitos de uma mineradora. E para encerrar, né, a gente está se preparando para os desafios futuros, são muito grandes os desafios, né? A gente vem passando pelos processos de mudanças climáticas e eventos extremos, vários estudos são apresentados, né? Na questão ciclônica, a frequência vai dobrar com aquecimento de 2,5 graus, nas inundações, mais 7% de precipitação extrema diária para cada grau de aquecimento, aumento de até 20% do PIB do mundial de 2100 em risco, vai dobrar o número de pessoas afetadas por secas, mais de 500 milhões de pessoas afetadas por mosquitos transmissores de doença até 2050, e os incêndios teremos até mais 3 meses de temporadas até 2030. Então, são vários desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos, então estamos tentando nos preparar cada vez de uma forma melhor para esses desafios. E aí a gente conta muito, né, como o coronel falou ainda há pouco também, com a cooperação interagências. A Defesa Civil sempre trabalha com Força Armada, Segurança Pública, principalmente ciência e o setor privado, e sem sinergia a gente não consegue ter uma resposta integrada e eficaz. E é isso, muito obrigado por terem me escutado aqui. Antes de convidar a próxima palestrante, eu queria fazer só uma ligação entre as duas palestras anteriores, porque o acidente do Césio, que foi mencionado aqui pelo coronel Vasconcelos, ele foi detectado pela Vigilância Sanitária de Goiânia. E quem conduziu as primeiras ações para socorrer a população foi a Defesa Civil do Estado de Goiás. Quando se percebeu que o material era extremamente técnico, difícil de controle, então a Comissão Nacional de Energia Nuclear se deslocou para Goiânia, assumiu o controle e chamou todos os técnicos que nós tínhamos no Brasil, inclusive o Exército, por intermédio da companhia da QBN, para fazer frente àquela ameaça. Mas foi uma ação conjunta, Defesa Civil deu o pontapé inicial e a Comissão Nacional de Energia Nuclear deu prosseguimento. Bom, então nós vamos convidar agora a senhora Vanessa Ferreira, uma referência técnica no Ministério da Saúde, mestre, e que vai nos brindar com a sua palestra. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui representando o Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde
E falando desse tema que, para a gente, dentro do Ministério da Saúde, tem sido algo que a gestão tem visto e começado a reparar com maior olhos, né, para a gente entender mais e ver que a gente precisa compreender todos esses riscos e esses efeitos, principalmente na saúde da população. Então, eu sou referência técnica hoje para as emergências químicas, né, dentro da área técnica do QBRN, do Departamento de Emergências em Saúde Pública, que está dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Então, a partir da perspectiva da saúde pública, a gente pensa e planeja, né, e faz as preparações para os eventos de massa, pensando no que a OMS traz de conceito, né? Então, vão ser esses eventos com um grande número de pessoas e que vão exigir uma capacidade aumentada, né, dos municípios, dos estados, né, e principalmente, né, a nível nacional também. Então, a gente não pode pensar em organização, em preparação e até o próprio planejamento, sem pensar, né, em ações de preparação, uma resposta estruturada que vai ser oportuna também e com diversos atores envolvidos, né? Então, aqui, ao longo do dia, a gente já teve algumas informações sobre esses eventos que já aconteceram no Brasil. Em todos esses eventos, né, dessa linha do tempo, o Ministério da Saúde esteve envolvido, muito em relação à preparação relacionada a questões assistenciais, e em muitos desses eventos, principalmente, né, os que aconteceram de forma mais local, né, como alguns eventos esportivos, outros eventos também culturais aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Essas ações também são realizadas de forma organizada pela própria Secretaria de Saúde, seja ela municipal ou estadual, quando essa também tem a capacidade. Então, a gente pensa como um dos grandes problemas, né, que a gente precisa enfrentar nos eventos de massa, a questão das emergências em saúde pública. As emergências em saúde pública, elas vão demandar, então, esse grande emprego, né, e urgente emprego, né, de medidas de prevenção, controle, para a gente cessar o máximo possível a questão dos riscos relacionados a danos e agravos à saúde pública. Os desastres, as emergências, elas podem ser classificadas como desastres naturais ou tecnológicos, mas também com essa questão em relação a surtos, pandemias, né, e epidemias também que a gente tem no nosso país. E aí a desassistência que a gente tem, né, o grande exemplo, que foi a questão desde 2023 que a gente está lidando com ela, que é a crise, o desastre, né, por desassistência na terra indígena Yanomami, que teve vários outros desdobramentos, além da própria desassistência, mas que agravou vários outros riscos, né, para a saúde pública da população indígena. Então, a gente tem hoje a estrutura do Ministério da Saúde sendo organizada por 7 diferentes secretarias, cada uma delas trabalhando, né, estruturando políticas públicas em relação a ações específicas. Como eu falei no começo, né, o Departamento de Emergência em Saúde Pública está dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, mas todas as nossas ações também são articuladas com outras secretarias, né? Um grande exemplo é a Secretaria de Atenção Especializada, a própria Secretaria de Atenção Primária, a Secretaria de Saúde Indígena e também a Secretaria que a gente chama que é a SECTIX, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que está aí toda a questão do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde também. Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela é essencial para a gente ter informações organizadas e padronizadas também. E a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, com toda essa organização de gestão relacionada até à qualificação e capacitação de profissionais também do SUS. Então, aqui dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a Secretaria ela é organizada por 7 departamentos. Então, além do Departamento de Emergências em Saúde Pública, a gente conta com mais 6. E também, né, junto, o Instituto Evandro Chagas, que está em Ananindeua, no estado do Pará, e o Centro Nacional de Primatas também. Aqui dentro da SVSA, né, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a gente tem trabalhado muito próximo também com o Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente, que tem nosso Centro Nacional de Informações Epidemiológicas, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador também são grandes parceiros da gente para essas ações de preparação,
para as emergências em saúde pública, principalmente pensando, né, nesses eventos QBRN que vão acometer muito a questão ocupacional. Então, pensando na saúde pública, como que a gente está estruturado, como que a gente trabalha. Então, o departamento, ele pensa, né, e organiza as ações a partir de 3 grandes eixos. Então, o eixo da preparação, que vai ser toda essa perspectiva de ações que vão prevenir, né, então, para a gente pensar em documentos orientadores, simulados, capacitações que vão conseguir antever qualquer tipo de risco e organizar o serviço. A vigilância, né, esse eixo da vigilância, que vai estar organizado por esses processos sistemáticos e contínuos de monitoramento, levantamento de informações epidemiológicas e de eventos, que a gente pode avaliar se vão ter riscos ou não para a saúde pública nesse momento da vigilância, e a resposta em si, que vão ser, né, essas ações mais organizadas para o enfrentamento mesmo quando o evento já está em curso. A gente tem a legislação nacional, né, que nos ampara. Então, a gente tem o decreto 7616 de 2011, né, que institui, né, as emergências em saúde pública de importância nacional e a Força Nacional do SUS, e a nossa portaria 2952 de 2011, que vai regulamentar o decreto. E a gente também conta, né, com essas ações, né, a gente acabou de ter a palestra aqui da Defesa Civil, também com essas questões a respeito de como que a gente vai poder apoiar os estados e municípios quando algum evento, né, quando alguma emergência em saúde pública está acontecendo, a partir do reconhecimento federal de uma situação de emergência, que a gente também tem dispositivos, né, para estabelecer apoio financeiro também para esses estados e municípios, que, a partir, né, dessa avaliação da Defesa Civil, institucionaliza situações de emergência nos seus estados, né, fazem os decretos. Então, a gestão de risco, ela é organizada, né, a partir dessas estratégias que vão controlar, vão prevenir, controlar, mitigar, né, os riscos à saúde pública, a gente pensando sempre nesse desfecho, a partir da identificação e avaliação dos riscos. Então, a gente vai fazer um reconhecimento do território mais apurado, objetivando o reconhecimento de possíveis eventos que vão poder acontecer, ou possíveis doenças que podem estar em curso dentro dos próprios territórios. Ações, né, relacionadas à preparação e planejamento, né? Então, muito essa parte da preparação de documentos orientadores, planos de contingência, exercícios simulados, né? Quais são as responsabilidades e como que a gente vai organizar esses fluxos para a resposta também, mas tudo nesse momento de preparação e planejamento. Entender quem que são os parceiros, quais são as atribuições, né, de cada ente que vai estar envolvido. A resposta em si, então, vai ser a implementação de todas essas ações que foram organizadas, que foram planejadas anteriormente, né, e uma ação articulada com diversos atores também, né. Então, pensando muito nesses sistemas de comando de operação que a gente tem para a gente organizar, né, todas as necessidades em um único lugar, né, para as informações chegarem e saírem de forma organizada e o mais homogênea possível. E pensar também nas necessidades que vão estar decorrentes. A partir, né, após a resposta, vem todo o processo de monitoramento e avaliação das ações realizadas, das ações efetivas, né? Então, pensar, né, na situação e a continuidade das ações implementadas. Então, a gente vai para um novo normal, né? Então, a gente não vai voltar para aquele estado de normalidade que a gente tinha antes de um evento, mas a gente precisa pensar que as ações, né, que vão ser decorrentes ali vão ser ações de rotina diferentes, mas ações de rotina em si. Então, já deixa de ser caracterizado uma emergência em saúde pública e a gente pensa em processos, né, diferenciados, mais processos de vigilância. E a recuperação, pensando, né, em como promover a recuperação e reconstrução dessas comunidades afetadas, desses territórios atingidos, né, e principalmente pensando nessa questão da saúde mental da população que foi atingida, né. Então, isso é sempre um dos grandes gargalos que a gente tem, porque às vezes é um pouco silencioso, às vezes a gente não tem dado informação para lidar com isso, mas está mais que posto que isso é o principal efeito de agravo, né, na saúde das populações. Então, dentro do Departamento de Emergência em Saúde Pública hoje, a gente conta com 3
coordenações gerais, a gente tem nessa perspectiva de atuação, né? Então, a gente tem a coordenação geral de preparação para as emergências em saúde pública, a coordenação geral dos Centros de Informação Estratégicos em Vigilância em Saúde e a coordenação geral de resposta às emergências em saúde pública. Aqui, ligado também à diretoria, né, ao nosso departamento, a gente tem um núcleo de comunicação de risco e engajamento social. É uma estrutura, né, dentro do departamento que está começando agora, né, com essas ações específicas para a comunicação de risco e engajamento social, que é uma das necessidades principais que a gente tem em momentos de resposta, mas também de preparação e vigilância. A área técnica QBRN está inserida dentro da Coordenação Geral de Preparação para as Emergências em Saúde Pública, juntamente com o Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados ao Desastre, o nosso Vigidesastre, né? Então, hoje a gente conta com o Vigidesastre a nível nacional e também a nível estadual e em capitais. Alguns outros municípios também já têm essa estrutura dentro do SUS. E a área técnica EBRN, a gente só tem ela a nível nacional, mas todas as ações e atribuições, elas estão hoje, né, nos territórios, também dentro da expertise também dos trabalhadores do Vigidesastre. Aqui ainda, na Coordenação Geral de Preparação, a gente conta também com o Profesp, o nosso programa de formação para as emergências em saúde pública, que tem vários... o Profesp ele é responsável por nossos simulados, por nossos cursos EAD, tem uma plataforma também com alguns cursos já disponíveis, e até o final do ano a gente vai conseguir lançar o nosso curso também de emergências complexas. E também o EPSUS, que é o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada. Então, principalmente o EPSUS que ele está à frente das respostas, principalmente, né, nas buscas em relação à investigação de surtos, né, em todo o território nacional, que é de grande apoio aqui. E o EPSUS ele trabalha com um programa de treinamento em 3 níveis diferentes, né? Então, tem o fundamental, que é mais voltado para os profissionais de saúde dos municípios, o EPSUS fundamental, o EPSUS estratégico e o EPSUS avançado. O EPSUS avançado, ele já são 2 anos de treinamento, e o programa, esse ano, está completando 25 anos de existência também, e com todo esse trabalho de devolução para o SUS, né? Dentro da CG-CIEVS, a gente conta com o CIEVS Nacional, que é o Centro, né, de Informações Estratégicas, e a gente também tem a Rede CIEVS. A Rede CIEVS ela é uma estrutura, né, uma área técnica ali dentro do departamento, que vai estar em contato com todos os CIEVS do Brasil. Então, para toda essa rede, então, a gente consegue entender, fazer tanto o levantamento de rumores, a verificação desses rumores, avaliação de riscos, se aquela informação é relevante ou não, ou com um possível risco, né, à saúde pública também. Então, o CIEVS faz toda essa comunicação para passar essas respostas, né, e essas necessidades para as áreas técnicas envolvidas e começar toda a estratégia de ação. A coordenação de resposta ela está muito voltada para a estruturação desses centros, né, de resposta e controle também, e assim também como as avaliações pós-evento, que é uma metodologia que a gente tem aplicado hoje no Ministério da Saúde, que está vindo de grande valia, porque a gente está trazendo muitas informações, depois que todos os processos de resposta são realizados, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que fortalecer, como que a gente tem que rever, né? Então, fazendo todo o ciclo de volta. Então, especificamente em relação à área técnica EBRN, a gente está trabalhando muito fortemente, né, com essas ações de origens tecnológicas, o que a gente pode estar trabalhando, né, de riscos tecnológicos associados com os agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, que vão causar algum impacto na saúde pública, né, e às vezes, por muitas vezes, né, para os serviços essenciais também, então se está afetando ou não nossas unidades de saúde. E a gente pensa também tanto em eventos intencionais ou não intencionais. As nossas atribuições hoje, né, estão compreendidas nesse processo de desenvolvimento, implementação e também avaliação dessas ações, tanto de preparação, vigilância e resposta a esses possíveis eventos associados aos agentes QBRN, que vão ter o foco na investigação, na avaliação, mitigação, para o controle desses riscos para a nossa população. Aqui é só um QR Code da nossa
página dentro do Ministério da Saúde, com algumas informações mais específicas. E a gente também está amparado aqui, né, pelo Regulamento Sanitário Internacional de 2005, pela Política Nacional de Vigilância em Saúde, que traz a necessidade da gente integrar as ações tanto de vigilância quanto de assistência à saúde também, e destaca as ações de emergência em saúde pública, e a Portaria 4185 de 2022, que traz, né, a implementação do Programa Via de Desastre a nível nacional nos estados e municípios do Brasil também. Então, em relação às emergências químicas, a gente tem pensado muito nessas estratégias, né, de como que a gente pode trabalhar esses impactos agudos, porque a gente tem outras áreas dentro da saúde, né, dentro do SUS, que vão trabalhar questões de exposições crônicas que a gente tem hoje dentro do nosso território. Então, a área técnica BRN, ela fica muito específica para esses eventos, né, em relação à exposição das substâncias químicas e esses aspectos agudos que vão poder acontecer, e pensando também na questão da vulnerabilidade, né, eu vou ter grupos de populações mais vulneráveis a essas exposições, a esses riscos também, principalmente trabalhadores, né, e comunidades próximas ao local do evento. Em relação às emergências biológicas, a gente trabalha nessa perspectiva, né, estruturando, né, essas questões da biossegurança, bioproteção e do bioterrorismo também, trazendo um pouco dessa parte, né, da biossegurança, não só para os ambientes laboratoriais, mas todo esse alcance que essa estratégia pode ter também para a gente prevenir e entender os riscos, né, que podem ser potenciais, e aí trabalhando com essa questão do risco biológico a partir da chance, né, do evento acontecer e seu impacto na saúde pública. Em relação às emergências radiológicas e nucleares, a gente acaba sempre fazendo uma dobradinha, mas entendendo que as exposições radiológicas elas vão estar concentradas, né, nessas exposições à radiação ionizante, e a questão das emergências nucleares a partir dessa liberação da energia, a partir do decaimento, né, de produto de uma reação em cadeia, né, então onde a gente vai ter reatores nucleares, então muito fortemente trabalhando no âmbito do CIPROM aqui a nossa atuação. Então, aqui são algumas publicações que a gente tem. Esse é o nosso plano de contingência para as emergências por QBRN, né, que foi publicado em 2014, a partir de todo esse esforço de preparação para a Copa do Mundo. E mais recentemente, a gente agora está trabalhando na atualização desse plano. Esse plano não vai ser mais um plano único, a gente está pensando na necessidade de separar os planos por conta das diferentes atuações e de ações que vão ter que ser desenvolvidas, né? Então, vai ter um plano de químico, um plano para radiológico e nuclear e outro para biológico. Mas, né, no meio desse tempo, ano passado foi publicado o guia para elaboração de planos de contingência, para a gente começar a organizar e operacionalizar melhor os nossos planos, porque cada plano estava saindo de uma forma diferente, e a gente consegue trabalhar até com os estados e municípios de uma forma um pouco mais orgânica a partir desse guia, que está sendo revisado também. E ano passado a gente lançou o plano de contingência para febres hemorrágicas virais, e também, esse ano, a última publicação foi o plano de emergência por rompimento de barragem, que a gente já colocou em prática por conta do aumento do nível de risco numa barragem em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho. Então, toda a nossa atuação de QBRN, a gente não, no âmbito do SUS, a gente pensa ela sempre de forma integrada, porque a saúde vai ser apenas um dos respondedores, né? Então, Vasconcelos já trouxe aqui, né, qual que é a atuação, onde que cada um vai atuar. E a saúde, ela precisa muito dessa organização e dessa articulação, né? Então, com as Forças Armadas, né, com segurança também, meio ambiente, a defesa civil, laboratórios também, principalmente, para a gente avaliar e reconhecer quais que são esses efeitos o mais rápido possível. Então, aqui é a figura do nosso plano também, de 2014, que a gente trabalha, né, entendendo que a saúde vai estar aqui na zona fria, em pouquíssimos eventos, né, só quando de muita necessidade, com qualificação, talvez, né,
nessa parte aqui para apoiar, mas a gente sempre fala que é aqui na Zona Fria, a partir depois de toda a segurança que a gente vai ter, né, de tanto das Forças de Segurança Civil quanto das Forças Armadas também, fazendo todo o processo de descontaminação para a gente não agravar mais um evento que já está acontecendo. Então, trazer para vocês aqui, né, nesse final da apresentação, quais que foram as estratégias que a gente pensou para a preparação para a COP30. Né? Então, o evento de massa que vai acontecer agora, no mês de novembro, em Belém. É a primeira vez que a gente está, né, que o Brasil está sediando uma COP na região amazônica, então isso só por si só já era um desafio muito grande, e também por conta do tipo desse evento. Né? Então, pensando em outros eventos de massa que a gente tem no país, a COP vai ter um número muito reduzido de pessoas, né? Entre 40 e 70 mil pessoas. Né? Então, final do ano aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito mais gente, carnaval, né? E outros eventos também. Mas são chefes de Estado, né? São quase 191 países, né, que devem vir nos visitar. Então, é uma expectativa que a gente tem de organização muito grande e uma visibilidade muito grande do país também. Os desafios, então, eles vão estar relacionados com a alta concentração de pessoas num curto período de tempo, o intercâmbio cultural entre os indivíduos, né? Isso vai ser um desafio também para a gente trabalhar. Também uma perspectiva em relação à saúde pública, né? De muitas pessoas estarem procurando o serviço público do Brasil nessa época, então a importância de ter uma organização robusta para isso. Os próprios riscos da saúde pública em relação a doenças infecciosas que já estão em circulação no país e outras que podem vir, né, junto com os nossos com os representantes das comitivas que vão chegar. E em relação a demandas, né, de infraestrutura, logística, alimentação, energia e hospedagem também. Então, o que a gente pode ter de eventos, né, QBRN? Então, vítimas expostas a agentes químicos, gases tóxicos ou qualquer outro decorrente de alguma contaminação, casos de exposição radiológica, né, e eventos biológicos de surtos de doenças também. Então, a gente precisa de uma estrutura robusta do nosso sistema de saúde, né, com áreas de isolamento também, e pensando em EPIs adequados para que os profissionais de saúde não se coloquem em risco também. A capacitação é fundamental para que as equipes de saúde entendam, né, estejam treinadas para reconhecer esses riscos e também entender qual que vai ser a possível notificação e como que essa circulação de informação deve acontecer para as respostas serem cada vez mais oportunas, e com protocolos de vigilância também muito bem fundamentados e validados por todos os parceiros. Então, a resposta ela vai ter que ser oportuna e coordenada. Então, a gente precisa de uma coordenação federal, municipal e estadual, né? Todo mundo trabalhando junto. O governo federal com o governo do Pará e com os governos municipais também de Belém e da região metropolitana de Belém. Aqui tem algumas, né, instituições que já estão fazendo parte desse processo coordenado do GT-QBRN para a COP30. Então, a gente conseguiu entender que, a partir do momento que a gente estabelece essas parcerias e conhece quais são as atribuições de cada um, né, e as capacidades de cada um, a gente vai ter uma resposta eficaz. Então, como que a gente conseguiu entender e fazer essa organização? No primeiro semestre de 2024, em 2023, a atenção especializada do Ministério da Saúde, a CESA, já estava trabalhando junto com a Secretaria de Saúde de Belém, do Estado e do Pará, para começar toda essa organização, mas muito nessa perspectiva da assistência, né? Como que vai organizar os hospitais, como que vai organizar o serviço de saúde. No começo do ano de 2024, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, né, por meio do DENSP, o Departamento de Emergência em Saúde Pública, começou a fazer as ações de preparação. Então, todas essas ações foram organizadas a partir de uma ferramenta de avaliação de capacidades, o Toolkit, né, que ele é da OMS e ele já foi desenvolvido, ele já foi aplicado aqui no Brasil para outros eventos, né, tanto a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e ele vai medindo a partir de cada uma das suas aplicações como que está a capacidade daquele local, né, daquele município, daquele estado, para agir, para receber um evento de massa. Então, dentro do Toolkit tem alguns componentes
e o QBRN, ele faz parte, ele é o quarto componente do Toolkit com 19 perguntas. Então, foi feita no primeiro semestre de 2024 uma primeira aplicação, que essa temática dentro da saúde não era tão difundida, então a gente não teve muitas respostas sim totalmente, né? Então você, para cada resposta, você tem opções de sim totalmente, sim parcialmente e não. E nesse primeiro momento a gente entendeu que tudo que eles falaram que eles não tinham era mais por um não conhecimento, por uma não entendimento das relações que eles tinham que fazer com outras instituições do que, de fato, uma não capacidade. Então, a partir disso, né, foi formalizado um grupo de trabalho específico organizado pela CESPA, né, pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará, e trazendo ali diversos setores, para além do setor saúde, né, então assistência, vigilância, laboratórios, isso tudo dentro do próprio SUS, tanto, né, da esfera municipal, estadual ou federal, também tiveram as Forças Armadas, Forças de Segurança Civil, inteligência, e as universidades também estão fazendo parte desse grupo de trabalho. Então, já no segundo semestre do ano passado, a gente realizou uma oficina lá em Belém, também para apresentar para eles o que o Ministério da Saúde já tinha realizado, como que a gente entende essa atuação e, principalmente, a preparação do QBRN para eventos de massa. E, em sequência, a gente já teve a segunda aplicação do Toolkit, que, a partir de todas essas ações, principalmente das reuniões com todos os atores envolvidos, a gente já teve um avanço nas organizações das estratégias e um número maior de sim totalmente respondido na aplicação do Toolkit. E aí, como uma das necessidades do final do ano passado, a gente pactuou para esse ano uma capacitação com aulas teóricas, estudos de caso também, e simulados de mesa especificamente para QBRN. Então, agora, nesse primeiro semestre, a gente realizou, em parceria, né, com os três entes da União também, os entes federados, né, a elaboração dos fluxos de resposta para o setor saúde, pensando, né, então, um fluxo de resposta para eventos biológicos, como que isso ia acontecer, quais seriam os hospitais de retaguarda que estariam ali também, para químicos a mesma coisa e radiológico também. A parte nuclear a gente não se preocupou lá por não ter, né, nenhum reator ali no estado do Pará. O Ministério da Saúde também apoiou na elaboração de mapas de risco para a gente compreender quais que eram, né, os possíveis eventos, né, quais eram as possíveis atividades econômicas que a gente tem ali na região metropolitana de Belém que poderia causar, né, alguma circunstância, tanto química quanto radiológica, durante a COP. E fizemos o treinamento, né? Então, aqui são algumas fotos, né, do treinamento. A gente teve a parceria para o treinamento do pessoal do IRD, da CENEM, e também da Marinha do Brasil, o IEC, e também o Grupo Hospitalar Conceição, lá do Rio Grande do Sul, que é do Ministério da Saúde. E aí a gente fez agora, há 3 semanas atrás, a última aplicação do Toolkit, né, que foi a 4ª aplicação do Toolkit, e a gente conseguiu alcançar, então, 79 das capacidades QBRN respondidas como sim totalmente. O que a gente está precisando estruturar agora em relação à disponibilidade, né, e disposição de antídotos, que a gente já está fechando também. A gente já conseguiu um realocamento de atropina e diazepam também de outros lugares para isso chegar lá em Belém na COP, hidroxicobalamin também. E aí a gente está avaliando também algumas outras necessidades que já não cabem ao setor saúde, né, que já é algo mais estruturado em relação à disponibilização de dosímetros, de outros aparelhos, para que a gente tenha uma segurança de todos os profissionais que vão estar trabalhando durante esse evento até novembro. Então, aqui são os exemplos dos mapas que a gente trabalhou lá dentro da área técnica QBRN, a Juliana Fazolo, né, que foi grande precursora desse trabalho, né, que está colocado também dentro do plano de ação, tanto do evento quanto o plano de ação QBRN para a saúde. Aqui a gente consegue entender, né, e colocar a partir dos registros que a gente tem dentro da Receita Federal, algumas descrições também de atividades que a gente tem dentro do IBAMA,
esses pontos do CISSOL. O CISSOL é um sistema de informação do SUS, né, para populações expostas a solos contaminados, então tem algumas informações que a gente tem. Informações também em relação a emergências ambientais que já aconteceram, que são registradas pelo IBAMA também. E aqui alguns outros pontos, esses pontos, né, trazendo aqui a questão das indústrias e com as áreas de alagamentos e inundações que a gente tem pelo Serviço Geológico do Brasil, para a gente entender, né, quais são as áreas que têm potencial. Novembro é um mês que chove muito, né, em Belém, então é algo que a gente tem que ficar alerta e o mapa já ajuda a gente a entender. Esse daqui é onde vai ser o local do evento e aqui um raio de 5 quilômetros no seu entorno para a gente ver qual que vai ser as possibilidades e organizar o serviço para isso também e alocar ações. E aqui também a gente pensando muito em relação aos biológicos, né? A gente pensando nos maiores riscos que a gente pode ter, a questão de febres hemorrágicas virais. Então, a gente entende aqui, dentro do plano de contingência, a gente consegue avaliar aqui, a partir de cenários específicos, né, e seus indicadores, quais que são os riscos que a gente tem ou não tem. Então, a gente está monitorando, a partir das informações do CIEVS nacional e dos CIEVS locais também, qualquer tipo de informação que a gente tenha para organizar e colocar o plano de ação, o plano de contingência também em ação. É isso, muito obrigada.